Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos hoje aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e estou orgulhoso de estar aqui ao meu lado, meu querido companheiro Sérgio Nobre, do qual tive o prazer de militar por muitos anos no movimento sindical. O Sérgio Nobre, ele entrou na Mercedes muito cedo, né, em 86. Já em 89 assumiu a comissão de fábrica, foi seu coordenador. Teve também à frente da diretoria dos metalúrgicos do ABC, cuidando da coordenação de Diadema, da subsede. E não parou mais. O Sérgio foi secretário de organização na executiva, aqui do sindicato. Em 2008, ele foi o nosso presidente eleito com muita honra. Sentou na mesma cadeira que o presidente Lula, em 1975, presidiu esse glorioso sindicato. Foi reeleito, depois cumpriu uma nova missão, né, Sérgio? O Sérgio foi ser dirigente, secretário-geral da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e levando toda essa experiência da Mercedes, do sindicato, e hoje ele é o nosso presidente nacional. Desafios são enormes, com certeza, né, Sérgio? É isso aí, Grana. Uma alegria muito grande estar aqui, te rever, cumprimentar os companheiros e companheiras que estão nos assistindo. E é uma alegria grande, porque a nossa trajetória é muito parecida, né, Grana? Verdade. Então, o Grana começou em 1980 na Brosol e era ferramenteiro. E eu na Mercedes, ajustador mecânico, né, que é uma profissão similar. Em 85, né, você entra para a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Então, um sindicato que sempre atuou, né, de maneira conjunta aqui com São Bernardo, campanha salarial junto. Tanto é que em 86 tem o processo de unificação e você vem aqui para São Bernardo e vem para ser o secretário-geral do nosso sindicato unificado. Em 99 você vira vice-presidente, né, aqui do sindicato unificado. E em 2000 vai para a CUT como secretário-geral, assim como eu, né? Vivemos o mesmo cargo na CUT e você sabe quanto é difícil, né? Muito. Então, se a vida aqui, né, na região, que é uma região desenvolvida, né, uma categoria forte, imagina na CUT, né, com rurais, né, todo tipo de categoria, né, servidores públicos, muitos que lutam pelo direito, inclusive, de sentar na mesa de negociação, e é no Brasil inteiro, 27 estados, andar o país, não é uma tarefa fácil, que você viveu bem, né, essa experiência. Depois, em 2000, foi ser o presidente da nossa Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que é uma das confederações mais fortes que a CUT tem, organizar os metalúrgicos no Brasil inteiro. Então, isso te deu uma projeção para, em 2010, você, né, por muito orgulho nosso, você ser eleito deputado estadual por São Paulo, que é o principal... O apoio de vocês integralmente. Muito, muito importante, né? A alegria de ter um deputado estadual do teu porte, combativo, né? Quanta falta faz no momento como esse, né, de ataque ao direito aos trabalhadores. Então, quem dera tivesse um monte de grana na Câmara Federal, por exemplo, a gente não estaria perdendo tanto direito quanto agora, né? Em 2012, a alegria maior, né, de você ser eleito prefeito da cidade de Santo André, uma cidade importantíssima para o nosso país, para o desenvolvimento da nossa região. Então, fico muito feliz de te reencontrar, né, agora nessa nova tarefa como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, numa eleição que eu considero que ela é das mais importantes da nossa vida. Então, te parabenizar aí pela trajetória. Sérgio, para mim é uma enorme honra estar aqui ao seu lado, né? Você, além dessa trajetória maravilhosa, enfrentando esse desafio, né? Um momento totalmente atípico, né? Nós que conseguimos ter a eleição do presidente Lula, e talvez tive a oportunidade de viver como presidente da CNM um momento de crescimento de emprego, de construção, de ampliação de direitos, de inclusão social, de recordes e recordes da produção industrial, metalúrgica, a retomada da indústria naval, estava praticamente zerada, né? Chegamos a ter mais de 40 mil novos empregos só na indústria naval, mais de 500 mil empregos em todo o Brasil. Nós passamos de 1 milhão de metalúrgicos na época que o presidente Lula governou o Brasil. E agora nós estamos vivendo esse momento. Não só o nosso problema com esse presidente Bolsonaro, né, que é um genocida, que está derrubando a economia,
pior ainda, né? Desprezando essa doença, né? Essa contaminação que infelizmente levou a mais de 130 mil brasileiros, né? Que acabaram perdendo as suas vidas. Mais de 4 milhões e meio de contaminados. Ainda continua existindo. É gripezinha, é gripezinha. Enquanto ele fica chamando os holofotes, desprezando e desqualificando as autoridades sanitárias, né, e fazendo um enfrentamento, o outro lado, o Paulo Guedes fazendo as maldades, né, junto com o Congresso Nacional, e já fizeram a reforma trabalhistas, já fizeram a reforma previdenciária, estão agora criando modalidades de empregos precários, né, e querendo enfraquecer cada vez mais o movimento sindical. Como é que você está enfrentando isso, Sérgio, na CUT e principalmente aqui no ABC? Porque nós temos sindicatos fortes aqui, nós temos os metalúrgicos, nós temos os químicos, nós temos várias categorias que ainda tem um grau de organização, mas eu fico imaginando, né, como eu passei pela CUT, como você está à frente da CUT, a dificuldade que o movimento sindical tem para enfrentar esses desmandos e essa retirada absurda dos direitos dos trabalhadores. É impressionante, Grana, porque estava pensando nisso esses dias. Quando eu assumi a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos aqui no ABC foi em 2008. Eu assumi em julho, quando foi em agosto, veio a maior crise, né? Foi a crise financeira internacional, a crise internacional. Todo mundo achava que o mundo ia acabar. E o presidente Lula estava na presidência da República, né? E o presidente driblou a crise, né? Incentivando o povo a consumir. Não baixa a cabeça não, nós vamos superar essa crise, tem que continuar consumindo, porque se você parar de consumir, aí a indústria vai parar de produzir. É verdade. Se ela parar de produzir, vai mandar embora. Agora é hora de comprar. E o presidente estimulou o crédito, né? Estimulou as empresas a não demitir, segura os trabalhadores. Tá? E 6 meses depois o país voltou a crescer e superamos a crise. Né? Então, agora, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise mundial, é verdade. Mas o que o governo Bolsonaro faz é tudo ao contrário. Né? Então, está só cortando, tirando dos trabalhadores. Então, vê agora. Agora, nesse exato momento, ele está entregando, né, as empresas públicas que são estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. Então, o Lula disse que quando ele foi presidente, se ele não tivesse o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para fazer o crédito chegar na mão do pobre, ele não teria conseguido governar, porque Itaú não tinha interesse de financiar pobre, o Bradesco não tinha. Então, ele pegou a Caixa Econômica e fez. Então ele pegou a Petrobras, né, que é uma das maiores empresas do mundo, e falou, não, nós não vamos produzir plataforma em Singapura, não, nós vamos fazer navio e plataforma aqui no Brasil. Sabe? Não é porque é 10%, 20% mais barato lá, que nós vamos deixar de produzir aqui. Quanto é que custa um desempregado no Brasil? E fez aqui. E aquilo que você falou, reativou um setor naval que estava morto no país. Né? Os pobres começaram a consumir, a comer carne, frango, a frequentar o restaurante, começou a viajar, né? Então, agora é uma onda de destruição, Grana, né? É uma onda de destruição. Quer vender, está fatiando a Petrobras para privatizar, está fatiando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para privatizar, quer dizer, está comprometendo, né, os instrumentos de desenvolvimento do país. E na pandemia, o que é mais triste, né? Porque a gente disse lá em março lá, que se o país tivesse feito um isolamento social nacional, se o Bolsonaro chamasse todos os governadores, os prefeitos de capitais, falasse, nós vamos ficar 40 dias, ninguém sai, porque isso vai assegurar que a gente retome de maneira rápida, preservando a vida, né? A gente teria poupado. Aliás, semana passada eu vi um especialista sanitarista dizer que das mais de 135 mil mortes que nós já atingimos, pelo menos 90 mil poderia ter sido evitado se tivesse feito. Por isso que você fala que é genocídio, porque é genocida mesmo. E o mais duro é a população mais pobre, Grande. É a população mais pobre. São os negros, né? São aqueles de baixa renda. Então é triste ver isso, né? Então, o Lula sempre disse, né, que a pobreza sempre foi um problema para o nosso país, mas o combate a ela e a inclusão das pessoas é o passaporte para o país crescer. Né? Então, o Bolsonaro representa o oposto disso. Isso mesmo, Sérgio. Muito prazer estar aqui, batendo esse papo. Né? Alegria com você, minha. É uma alegria. São anos aí. Nós já vimos de tudo. Vimos um momento de crescimento, vimos um momento de crise. Né? Então, eu acho assim, nós temos um compromisso histórico, né? Principalmente com os metalúrgicos, mas com toda a nossa classe trabalhadora,
né? Minha mãe, que é uma mulher que tem muita fé, ela fala que é na provação que a gente cresce, que a gente incorpora. Né? Falou exatamente. Nos momentos que são mais é, difíceis que nós temos que se mostrar liderança, né? liderança, É aqui que se forja os verdadeiros líderes e que nós precisamos. E você é uma das grandes lideranças, né? Que extrapolou o grande ABC, que extrapolou São Paulo. E hoje você é uma grande referência no Brasil. Então, sinto muito orgulho, viu, Sérgio Nobre, de você ser o presidente da nossa CUT nesse momento. Orgulho porque é meu, eu digo o seguinte, está em boas mãos, pessoal. Está em boas mãos a nossa direção nacional da CUT. Bom, Sérgio, continuando aqui esse nosso bate-papo, como é que você está vendo a questão dos prefeitos aqui no ABC frente à pandemia e à questão da economia? Porque eu vou te contar, eu até achei que no começo eles tomaram algumas decisões que aparentemente foram positivas. Colocaram o isolamento social, mas ao longo do período fizeram muitos erros, Sérgio, mas muitos erros. Onde já se viu, os prefeitos, lá no mês de março, final de março, no começo, queriam tomar a seguinte medida: suspender o transporte coletivo municipal nas 7 cidades do Grande ABC. Aí foi um levante. Fizeram exatamente o contrário que se recomenda. Se você tem a pandemia, tem que evitar aglomeração. Portanto, eles deveriam ter mantido 100% do transporte coletivo municipal. Foi preciso até o governador chamar a atenção dos prefeitos do ABC, porque era uma medida equivocada. A segunda, Sérgio, que eu considero uma grande falha dos prefeitos, foi de não ter implantado imediatamente um grande programa de testagem para toda a população, o máximo possível. Prometeram chegar a 1 milhão de testes, que até hoje não chegou. Nós já estamos no 6º mês da pandemia e pontualmente se fez testagens em algumas cidades. Então isso foi um outro grande erro. E o terceiro, na minha opinião, tentaram abrir o comércio, né, inclusive contra o Plano São Paulo, porque as cidades ainda estavam naquela fase vermelha, indo para o laranja, e já queriam abrir o comércio. Foi preciso intervenção do Ministério Público, Sérgio, né, da Justiça, para proibir, em particular meu prefeito lá de Santo André, o Paulo Serra, de não abrir precipitadamente. Então, são erros de gestores que, na minha opinião, cometeram na condução da crise. E o que mais me chama a atenção, Sérgio, é de que em Santo André se gastou milhões para implantar um hospital, né, de campanha. Foi dentro do estádio Bruno Daniel, do qual eu tive o prazer, inclusive, de restaurar, porque quando eu assumi em 2013, parecia as ruínas do museu lá de Roma, do Coliseu de Roma, na verdade. E a gente reconstruiu, e aí fizeram lá o Hospital de Campanha. Em contrapartida, Sérgio, eu deixei em andamento a construção de um hospital novo em Santo André, ali na Vila Luzita, que eles não tomaram nenhuma iniciativa para dar continuidade. Então nós estamos chegando agora, nesse momento, o hospital de campanha foi desmontado, porque foi subutilizado, né? E, consequentemente, não sobrou nada para Santo André. Ou seja, foi devolvido todo os equipamentos que utilizou, porque era um hospital provisório. E, em contrapartida, o hospital da Vila Luzita está lá, né, completamente abandonado. Então, são medidas como essa, Sérgio, que me motivam, vou te dizer, a continuar essa luta em defesa das cidades aqui do Grande ABC, em particular Santo André. Eu acho que é importante, com a experiência que a gente adquiriu no movimento sindical, que a gente adquiriu ao longo da trajetória da nossa vida, porque eu tenho certeza, Sérgio, que o grande desafio que nós temos pela frente, pós-pandemia, é justamente cuidar dos empregos e da renda. Né? São milhares de trabalhadores e trabalhadoras aqui na nossa região que perderam seus empregos em todas as áreas, hein? Foi na indústria, foi no comércio, foi nos serviços. E a gente vai precisar de uma grande intervenção, papel das prefeituras, claro, cobrar do Estado, cobrar do governo federal, mas os prefeitos têm que liderar, Sérgio, um movimento que fortaleça a nossa economia local, de estimular o crédito,
facilitar o crédito, porque está todo mundo quebrado. Quem consegue entrar no tal programa de financiamento do governo federal? Ninguém. Porque exigem uma lista gigantesca de documentos e que você não tem a mínima condição de quem já está no fundo do poço conseguir CND, né, legalização, etc, etc, etc. Então a prefeitura tem que entrar. Eu creio que esse é um dos papéis que nós temos do movimento sindical, mas também da classe política do ABC, envolvendo aí as câmaras municipais, as lideranças, as entidades, a sociedade civil, né, para que a gente possa buscar restabelecer, porque sem emprego, sem renda, a gente não sobrevive, você sabe muito bem disso. Então, Grana, eu falei no começo aqui que o Bolsonaro, se ele de fato fosse um presidente da altura do país, ele teria reunido os governadores, os prefeitos e traçado um plano para superar a crise, né? Porque na região é a mesma coisa. Foi uma reivindicação, uma luta do movimento sindical, e nós dois participamos muito disso, para que a cidade, para que a nossa região, de fato, tivesse um governo regional. Nós lutamos para constituir a Câmara Regional do ABC, para que as políticas fossem discutidas nas 7 cidades, né, e uma complementasse a outra. O consórcio dos prefeitos, né, para definir política de maneira conjunta, muito importante, né, e que os prefeitos daqui não têm essa compreensão mais. Né? E a agência, então, né, cada um, agência acabaram com ela, né? Acabaram com a agência, enfim, praticamente. Então é triste. E a região do ABC era uma região que influencia o país. Tudo que é feito aqui vira referência para o país, né? Porque é uma região importante, né? Dinâmica, uma região industrial, que tem serviços de qualidade, indústria de qualidade. Então é triste a gente ver isso. E nós, tanto no Brasil quanto aqui na região, né? E também nos outros estados, o que a gente viu? Que a Organização Mundial de Saúde, ela recomendava que na hora do início da pandemia, não tem outra coisa a fazer que não seja o isolamento social e proteger a população. E quanto mais eficaz o isolamento é, mais rápido você retoma. Agora, em que condição você pode começar a retomar? Quando você tem, né, a curva da contaminação da pandemia descendo pelo menos a 14 dias consecutivos. Perfeito. E quando você tem nos hospitais, tanto público quanto privado, pelo menos 40% dos leitos disponível para a população. Né? E se voltar e tiver, né, qualquer coisa, você tem como atender a população. E na maioria dos municípios do país, nos estados, não tem isso. Quer dizer, se a pessoa adoecer, não tem para onde levar, Grana. Não tem, porque os leitos estão tudo ocupados. Tem cidade que a curva, como em Mato Grosso, está em plena ascensão. Né? Então, e começa a fazer um processo de abertura, e aí é porque os prefeitos foram pressionados. Foram pressionados pelos comerciantes, pressionados pela indústria, e não aguentaram pressão. Não aguentaram a pressão, cederam a pressão dos empresários, que estimula a população, né, para sair de casa, mas ele não sai, né? Não. Ele fica lá em casa. O patrão fica em casa. O patrão fica em casa de boa e tal, e põe. Por isso que as estatísticas mostram isso, Grana. Quem é que está morrendo nas mortes? 80%. É a população mais pobre, a população mais que tem que sair. E a coisa mais triste, isso tem a ver com a nossa região, que é uma região industrial. Nós denunciamos que setores estratégicos da economia, Grana, você não pode abrir mão, você não pode mandar para fora. E o Brasil, com todos nós falando contra, pegou toda a indústria de produção de equipamento para a área de saúde, né, fazer bisturi, respirador, não sei o quê, e mandaram para a China. Vamos comprar na China, que é 30% mais barato, vamos comprar. E foi tudo para a China, fecharam as fábricas. Abrimos mão. Abriu mão de fazer. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia e a gente não conseguia fazer máscara, não consegue fazer respirador, não tinha álcool gel para oferecer para a população, porque nós mandamos para a China. Né? Então, esse é um aprendizado que tem que fazer. A gente estava certo quando a gente falava ali. Muito certo. Né? Muito certo do que a gente estava fazendo, e a população paga. E o mais triste, Grana, é que as categorias, que são categorias que estão, né, são essenciais, e aliás a classe trabalhadora é maravilhosa, né? Porque nós ensinamos o trabalhador a vida inteira. Se você está num posto de trabalho, teu patrão te coloca num posto que a tua vida está em risco, você tem todo o direito de se recusar. E recusa, porque você não vai colocar a sua vida em risco. Agora, na pandemia, não é só a vida do trabalhador que está em risco, não. É da família, porque se ele se contamina no local de trabalho, ele vai para casa. Sim. E leva o vírus para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe. Né? E mesmo assim, os trabalhadores da rede pública de saúde, né, tão criticada pela direita, pelo Bolsonaro, pelo povo a vida inteira, esse SUS, ai de nós se não fosse o SUS.
Porque Falou tudo, Sérgio. quantas lutas nós não fizemos para não deixar desmontar o SUS como eles queriam? E foi a nossa luta que manteve o SUS de pé. Sérgio, uma das coisas que mais me orgulha quando fui prefeito de Santo André foi ter ampliado o número de vagas de UTI. Dobramos durante a nossa gestão no CHM, em Santo André, conhecido como Santa Casa. Nós reequipamos um conjunto de 4 UPAs na cidade. Foi conquista durante o governo Lula e Dilma, que nós demos continuidade. Nós temos uma frota de SAMU, governo Lula e governo Dilma, que nós trouxemos para Santo André. Então você imagina se não fosse o SUS. Eu acho que demonstrou, durante essa crise da pandemia, Sérgio, aquilo que nós sempre defendemos, a importância do papel do Estado, né? Para regular as atividades das pessoas, para regular. Eu senti isso na pele. Então me orgulhei. Falei, poxa vida, Santo André é uma cidade, né? Não é só a cidade que foi nomeada prefeito amigo da criança pela Fundação Abrinq, na minha gestão, pelo número de creches que eu realizei na cidade. Não foi só por ter sido considerada pela revista Exame como a 5ª melhor cidade para criar os seus filhos, né? Em 2015, durante a nossa gestão. E o interessante é isso, mas o que mais me orgulha é isso, Sérgio, a gente ter colocado, investido. Você sabe que na Constituição a obrigatoriedade do município é de 15% do orçamento, no mínimo, para a saúde. E que eles querem acabar com a vinculação agora. E nós, Sérgio, gastamos 30%, porque a gente investiu de forma digna, né? Fora os CAPs que nós também criamos, os CREAS. Então, foi muitos instrumentos sociais, graças, evidentemente, que foi até basicamente 2015, tudo bem. 2016, quando veio o golpe contra a Dilma, aí, Sérgio, eles bloquearam todos os programas durante a gestão. Agora, infelizmente, sofremos muito. E agora, nós estamos vendo como é importante acabar com esse negócio de teto dos gastos, Sérgio. Pois é. Isso é um crime, porque a demanda por saúde, por educação, ela aumenta. Né? Não é só inflação. Você tem que ter dinheiro para investimento. Foi o que nós fizemos lá em Santo André, Sérgio. Agora, por que você tomou essa iniciativa? Porque isso é uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. É porque você conhece o povo pobre. Esse pessoal, em especial, que está agora, né, em muitas prefeituras, em capitais, governo federal, esse povo não sabe nada de pobre. Não entende absolutamente. Eles não têm noção da importância do SUS. Esses dias um amigo meu me falou que o filho dele precisou de um equipamento que custava 40 mil reais, ele desesperado. Foi encaminhado para o SUS, teve um equipamento. Quando é que um trabalhador que ganha salário mínimo vai ter condição de comprar um medicamento como esse? E é um exemplo para o mundo. País desenvolvido, né, se espera, não tem um sistema como o nosso. Barack Obama, quando foi presidente, reconheceu e tentou fazer nos Estados Unidos algo parecido. Né? Então, é um modelo para o mundo. E agora a gente vê eles destruindo tudo, grande. Então agora estão cometendo o crime de estimular emprego precário, né? Aquilo que você falou. Quer dizer, como é que a gente mantém o SUS? Né? Porque o trabalhador, quando ele é formalizado, ele tem carteira de trabalho, ele contribui para o sistema, as empresas contribuem. Né? Então agora eles estão destruindo, né, empregos formais, né, com carteira assinada, para que o trabalhador, a tal da carteira verde e amarela, que não tem direito de absolutamente nada. Né? E aí, quando é que o trabalhador fica doente, ele vai aonde, grande? Onde que ele vai? Ele vai no SUS. Agora, o SUS, para se sustentar, precisa da contribuição. É óbvio. Então, você sabe disso. Claro. Porque você tem, né, na tua trajetória. Essas pessoas não têm. E estão destruindo o país. Né? Então, a coisa mais dura, assim, grande, é que esse povo, sabe? Esse povo, eles têm preconceito com tudo que é público. Eles têm preconceito com pobre, com negro, com não sei o quê. Então, quer dizer, se tem preconceito com pobre, com negro, não sei o quê, não gosta do Brasil. Não, né? não. Até um fato interessante, Sérgio. Porque o povo é isso, né? Na nossa gestão, a Osvana, ela vem da iniciativa privada, escola particular. Né? Aí, quando nós inauguramos a nossa primeira creche, ali no Jardim Milena, né, uma creche para 180 crianças de 0 a 6 anos, ela entrou, ela falou assim, Osvana, essa creche está muito, mas muito melhor que qualquer creche da iniciativa privada. Quando nós inauguramos a UPA, ali da UPA Central, próximo ali da Perimetral, perto do Paço, quando ela entrou assim, Grana, isso aqui está melhor do que um hospital particular. Então essa coisa de quem não conhece,
não dá valor. Não dá valor. Agora, na crise, acho que ficou muito provado, né, Sérgio? Que Claro. não há como a gente ter alternativa. Por isso que é importante a gente retomar a reconstrução. E a retomada da construção, Sérgio, vai se dar agora. Né? Foi confirmado, alterando a data de 3 de outubro para dia 15 de novembro, será a eleição para os municípios de todo o país, para prefeito e para vereador. Né? E depois das cidades que tenham mais de 200 mil eleitores, se for necessário, se realizará o segundo turno no dia 29 de novembro. E você sabe, Sérgio, que eu aceitei um convite, na verdade uma convocação. E da mesma forma que eu fui na trajetória sindical, deputado, prefeito, eu estou aceitando, Sérgio. Aceitei, na verdade, né, esse convite. Né, eu vou disputar uma vaga para vereança em Santo André. Portanto, eu sou pré-candidato nesse momento. Depois do período oficial, serei um candidato também a ocupar uma cadeira. Em Santo André são 21 cadeiras, Sérgio. E muitas pessoas me perguntam, pô, Grande, mas você foi deputado, foi prefeito, você vai ser vereador? Gente, não tem coisa mais orgulhosa que a gente pode ter de ser um vereador de Santo André. É uma cidade de 720 mil habitantes, 540 mil eleitores. E vamos eleger 21. E eu quero levar para a Câmara Municipal a experiência que adquiri no movimento sindical, na Assembleia Legislativa e a frente do Executivo. Até porque nenhum prefeito, ou de preferência a próxima prefeita, a Beth Sirac, sendo eleita, vão poder dizer assim, não, vereador, não dá para fazer isso não. Eu falo, não, dá sim. Eu fui prefeito, eu sei que dá e tem condições. Então vamos pensar duas vezes a querer tentar, eventualmente, enrolar com alguma demanda ou algum pedido. E quero mostrar também, Sérgio, que todos nós do PT, que sofreu tanto na crise, né, foi tão odioso a campanha antipetista que nós tivemos, né, da perseguição à presidenta Dilma, da perseguição ao presidente Lula. As eleições de 2016 estavam praticamente impossível, porque o ódio tomou conta, né, da mente e dos corações da maioria da população. Não foi fácil superar 2016. Eu tenho certeza absoluta, em outras condições, nós teríamos sido reeleitos prefeito na cidade. Mas aquilo virou uma luta de ódio. De ódio. Então, todos nós sofremos com aquilo, não só em Santo André, mas no Brasil todo. Pouquíssimos prefeitos. Eu ainda até fui para o segundo turno, Sérgio. Deu um fôlegozinho, mas mesmo assim estava impossível, porque os meios de comunicação, hein, o ataque foi muito perverso. E agora nós estamos vendo, né? Exatamente. Chegaram até a prender o presidente Lula. E agora nós estamos vendo a farsa que é desse Moro, desse Dallagnol, né? Das próprias emissoras de TV que compartilharam, né, com o golpe e com a tentativa de destruir o PT. E aí, Sérgio, estou muito animado, porque o PT está aí firme, forte. As condições aqui no ABC são positivas. Felipe em Diadema, Marinho aqui em São Bernardo, né? A Beth em Santo André, Marcelo Oliveira em Mauá, companheiro Felipe Magalhães em Ribeirão, companheiro Ramon lá em Rio Grande da Serra e o companheiro João Moraes em São Caetano. Mas junto com as candidaturas a prefeito, nós temos que fortalecer também as câmaras municipais. Então, eu estou assim, tendo esse desafio. Eu aceitei esse desafio e vou cumpri-lo como sempre cumpri todos os meus grandes desafios da minha vida, nesse momento, um pré-candidato. E não sei o que você acha disso aí, Sérgio, mas eu estou muito feliz, independentemente. Eu sei que você não vota em Santo André, né, vota aqui em São Bernardo do Campo, né? Mas eu estou muito feliz com esse novo desafio. Você sabe que cada obstáculo que colocam para mim na minha frente, eu tento superar ele de uma forma eficiente, comprometida com tudo aquilo que nós aprendemos no movimento sindical, que é de trabalhar em defesa daqueles que mais precisam. E é isso que nós representamos na sociedade. Os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que precisam ser incluídas na sociedade. Então, estamos fazendo uma pré-campanha. Em breve vamos estar, na medida do possível, respeitando sempre, claro, os limites aí de
de não poder fazer aglomeração, usando máscara, usando gel, mas vamos para a rua, Sérgio. Tem hora, no começo da pandemia, era fica em casa. Quando vier a campanha agora, depois do... Vai sair com responsabilidade. Mas com muita responsabilidade, com todo Sérgio. cuidado. Eu passei o tempo todo, né, emitindo opiniões. Muitas vezes até as pessoas falam assim, mas por que você está dando opinião? Porque eu fui gestor público, eu sei como que pode ser conduzida uma determinada situação ou não, como eu te citei agora há pouco, durante a nossa conversa. Mas estou muito feliz, viu, Sérgio? Muito feliz com esse novo desafio para a minha vida, viu? E eu também estou muito feliz, Grana, porque primeiro mostra que você... um desapego, né? E muita clareza do que está acontecendo no Brasil. Exato. Então, uma liderança do teu porte, com a tua experiência, com a tua trajetória, participar do debate aqui, né, na região, em Santo André, ocupar um espaço, tenho certeza, né, que você vai estar na Câmara Municipal de Santo André fazendo o debate, o quanto isso é importante. Às vezes a população não tem noção de quantas coisas, né, pode ser regulado via Câmara Municipal. Então, eleger a nossa prefeita lá é muito importante, a Beth, eleger, mas ela vai precisar aprovar os projetos dela na Câmara. Né? Claro. E eu, a nível nacional, vejo isso. Né? Onde é que nós estamos perdendo direito, Grana? Estamos perdendo dentro do Congresso Nacional e do Senado, porque a gente cansa de falar para o povo. Assim, é importante, né, eleger o presidente da República, um presidente da República comprometido com a classe trabalhadora. Mas se você coloca lá banqueiro, né, como Sim. Deputado, coloca fazendeiro, coloca... as coisas não vão, a pauta dos trabalhadores não vão. No município é a mesma coisa. É importante eleger a Beth, mas tem que eleger um time para dar sustentação para a Beth, aprovar os projetos, debater com a população. Então, tenho certeza absoluta, né, que com a tua trajetória, com a tua qualidade, você vai cumprir esse papel que é decisivo nesse momento aqui. Né? Então, nós estamos numa situação que nós precisamos dialogar muito com a população. População que se deixou levar pela campanha do ódio, como você falou, que ficou cega, não queria conversar. Agora o povo está sentindo, né? O povo está sentindo que o país não está bem. Eu estou muito preocupado com o tamanho da crise, Grana, que está se desenhando. Porque, olha, nós fizemos uma luta por causa do auxílio emergencial de R$600. Foi. Conquista, na verdade, né? Conquista, porque o Bolsonaro queria R$120. Ele queria dar 120. E nós fomos para cima, os partidos de oposição. A gente sabia que ele ia dizer que foi ele que criou, mas não tem nenhum problema. Mas isso segurou a crise, Grana. As pessoas consumindo, as pessoas poderem minimamente ficar em casa. E agora quer acabar. Na hora que acabar, R$300 não é suficiente para sustentar uma família. Imagina. E aí... Sérgio, com o aumento do arroz, com o aumento do feijão, já tá vendo aumento aí, né? do óleo. Exato, é isso. Então, e diminui o auxílio, é uma contradição. Agora, vê bem, sabe, como é que nós vamos lidar com essa situação? Por isso que liderança do teu porte é decisivo nesse momento. Porque esses prefeitos não vão segurar não, viu, Grana? A situação, do jeito que eles estão aí, sabe, se deixando pressionar pelos empresários, tomando decisão equivocada porque não aguenta a pressão. Não, nesse momento nós precisamos de gente que tenha liderança, né? que tenha clareza das políticas que tem que ser implementada agora. Sim. Então o que nós estamos dizendo? Tem que manter o auxílio emergencial de R$600, claro. Que você falou, quebra teto de gasto e vai dar dinheiro para o povo para segurar. Está na hora de retomar obras pelo país inteiro, aí, obras grandes que foram paralisadas de 2016 para cá. Sim. É muito importante porque você tem isso, né, na tua trajetória, aqui pelo sindicato. E digo mais, viu, Sérgio, dá para a gente criar programas municipais também. Sim, programas municipais. Nós tínhamos na nossa gestão, né, a Bolsa Andreense. Claro que era um grupo mais restrito de pessoas com vulnerabilidade, mas no caso de Santo André, é uma cidade que tem vários fundos municipais, né? Fundo de trânsito, fundo de infraestrutura, fundo de habitação. Tem vários fundos que nós podemos, o município, também criar um programa de auxílio para as famílias que mais precisam. Exatamente. Eu lutei no começo da crise para garantir que a merenda fosse levada para casa das crianças. E conseguimos. Claro que o prefeito também lá disse que foi ele. Mas quem levantou a bandeira foi o Partido dos Trabalhadores, foi a nossa bancada, fui eu que fui para as redes sociais, porque a merenda já está paga. Então nada justo, nada mais correto de também não só esperar, lutar pelo âmbito da contribuição federal, mas também cobrar do Estado e cobrar do município, Sérgio. Né? É isso aí. Claro que o município tem limitações orçamentárias, né? Mas evidentemente municípios do ABC, de um modo geral, têm condições, Sérgio. É possível a gente fazer. Inverter prioridades. Aliás, uma outra coisa que eu ouvi de uma grande empresária
umas 2 semanas atrás, que é a mais pura verdade, que era outra coisa que a gente defendeu a vida inteira, que a gente falava que o país precisava. Na verdade, Suplicy, né? Suplicy Sim, passou renda mínima. a vida inteira falando, Verdade. o país precisa ter uma renda mínima, porque nós não podemos ter ninguém abaixo da linha da pobreza. E o país pode, tem condição, há quantos anos, né? Nossa. Então agora, fala assim, quando encontrar o Suplicy, eu vou O pedir Suplicy desculpa tinha pra- cabelo ainda. Tinha. Assim, Suplicy eu também tinha cabelo, tinha. né? E aí, E o meu cabelo era bem pretinho também, viu? e aí, né? E a vida toda ele falou. Né? Então É, agora, isso é verdade. quando encontrar com ele, pedir 1000 desculpas para ele, porque ele tinha razão. Se tivesse feito isso há 30 anos atrás, a Não, gente seria um estaria Brasil aqui, mais né? envolvido. com Então certeza. agora a população está entendendo o que nós estamos falando. Beleza. Né? Então, Ótimo. um município do tamanho de Santo André, né? Um município que pode muito, a região do ABC junto, Claro, então, né? claro, pode. Porque o nosso povo, né, que entende, né, de desenvolvimento, que tem compromisso com os mais pobres, se a gente conseguir vencer nas 7 cidades, a gente criar um polo aqui, né, um polo para fazer uma outra coisa que o Bolsonaro está fazendo, né, colocar os pobres no centro, né, Do orçamento. do orçamento É. e fazer o nosso país voltar a crescer Claro. com democracia, que é essa a razão de ser da nossa luta. Sérgio, vamos finalizando. Vamos lá. Quero te agradecer de coração. Grana, eu que agradeço. E vamos agora, terminando aqui, eu trouxe meu... O álcool Claro que aqui gel, o sindicato tem, mas vamos colocar o nosso gelzinho, que- por favor. Nós mexemos com papéis, com caneta, né? E não se esqueçam, hein? Todo mundo, se precisar sair de Proteger. casa, sempre ter o seu gelzinho portátil aí, usar ele de tempo em tempo. E a famosa E a nossa- máscara. Ô Sérgio, eu conversei com a Cidinha logo no começo da crise. Ninguém se falava em máscara. Ninguém, Sérgio. Pode buscar lá no meu... Você pode, inclusive, buscar lá no meu resgate pelo meu site, carlosgrana.com.br. Lá você vai encontrar o Facebook, você vai encontrar o Instagram, você vai encontrar o Twitter, né, o YouTube, o WhatsApp. Ou seja, cada um se comunica comigo da forma como quiser. E vocês vão ver lá no histórico. Quem nós levantamos, propus para a Cidinha. Falei, Cidinha, faça um programa aí para a gente entregar máscaras para a população que não tem condições de comprar máscara. Porque naquele momento ninguém estava entregando máscara. Exatamente. Só tinha máscara comprada na farmácia. E era cara. Cobrando R$40. R$40, um absurdo. Eu falei, vamos fazer. Aí ela conseguiu uma parceria, eu também entrei junto. Produzimos, Sérgio, mais de 8.000 máscaras. E, coincidentemente ou não, ela também produziu. Depois, ela acabou juntando a turma e produzindo máscara e entregou para a Mercedes. Eles entregaram lá o grupo 21.000 máscaras lá para a Mercedes. Bacana. Então, o pessoal dos operários da Mercedes estão usando a máscara que foi feita foi pelo Sindicato feito das pelo- Costureiras. em parceria, né, com o Sindicato das Costureiras. Então, É. quem precisar, não deixe. Nós estamos aqui, claro, Tem um que se local proteger. fechado, né? Mas vamos continuar Cuidando. utilizando e cuidando, porque meus pais, Sérgio, não te contei, mas meus pais foram contaminados. É. Minha mãe ficou 7 dias na UTI, meu pai 14 dias, estavam lá isolados em Peruíbe, e mesmo assim acabaram tendo algum contato com alguém que estava contaminado, né? Você conhece É. o pessoal, né? Que ir pra feira, que ir pro mercado, né? E a gente cercando, mas nem com drone eu consegui segurar o seu Amadeu e a dona Zefa. Mas graças a Deus estão tudo Graças bem. a Deus também. Estão bem, e a gente também, todo mundo se cuidando, porque realmente a gente não quer ter mais perdas, né? Vidas importam e é o que mais importa, né? Por isso que ainda, só para terminar, Sérgio, cuidado com essa história das crianças voltarem para as aulas, né? De jeito nenhum. Não é hora, não, né? Não é hora, não. Eu vi que o pessoal da PUESP, as professoras... Falaram que prefeito e governador que fizer isso é tão genocida quanto o Bolsonaro. Tem que Exatamente. deixar o Então, presta E atenção. de novo, Grana, é a história da economia. É. Porque tem que voltar a economia, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, Pois não é. pode ficar com o filho. Isso não é. Sabe? Tem- Depois não vai trazer a vida de volta. Não traz, é uma perda de vida. Bom, gente, estamos encerrando. Prazer, não, porque o Sérgio, essa visão nacional, essa visão do Brasil é super importante. Nós não moramos numa ilha, né? Santo André, o ABC. Então é muito importante essas informações, essas opiniões que o Sérgio trouxe aqui nesse bate-papo, porque além do Sérgio, eu não posso chamar ele de presidente, mas mais do que isso, eu chamo o Sérgio como um amigo. Somos amigos, bom? Grana. Beleza? Orgulho. Beleza, Então, Graninha. aqui, ó,
Ei, Valeu, Sérgio, boa sorte para nós. E use máscara. Abraço.